E aí, pessoal, professor Gilton aqui. A gente hoje vai falar sobre mínimo produto viável, ou sua sigla em inglês MVP, né? Esse assunto aí bem interessante que circunda todas as criações e inovações. Então, nossa agenda aqui, né, definições, alguns conceitos, exemplos e vamos para as conclusões. Primeiro, esse termo aí de MVP foi criado na Startup Enxuta, né, que é o do livro do Eric Ries e seu trabalho e toda a sua experiência com a plataforma online, né, a IMView. Então, o que a startup enxuta é, né? A startup enxuta ela traz essa definição do primeiro que é startup, que a gente tanto fala, essa palavra da moda, né, que é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza. Essa aí é a definição de startup. Se vocês forem na literatura, vão encontrar outras definições. Eu deixo bem claro que confunde um pouco o termo startup com empresa, né? Na verdade, a startup ela funciona assim como empresa, mas ela tem características um pouco diferentes. Se a gente for pegar o próprio nome startup, né? São a junção de start, iniciar, e up, de escalar. Então é uma empresa pequena ou uma ideia que seja ali implementada que ela consiga evoluir de maneira rápida. Então isso é uma startup. Pode sim ser chamado como uma empresa, porém ela tem umas características diferentes, certo? Então tá aqui a definição e sempre é um ambiente aí, né, com extrema incerteza. Então toda startup, assim como a empresa, ela precisa o quê? Gerenciar as suas atividades, né? Inclusive a gente vai ver aqui depois o Project Model Canvas, que é o Canvas de projeto, que ele justamente vai auxiliar nesse gerenciamento de atividades da empresa. Então, bora lá. O método, né, o procedimento, a metodologia startup enxuta, ela serve para auxiliar essas startups, essas pequenas empresas aí, né, em suas atividades principais. Né? Lembra as atividades principais? Quando a gente vê o Canvas de negócio, tem lá atividades chaves ou atividades principais. Então, ela vai ajudar a você gerenciar isso aí. Então, ações de uma startup, basicamente utilizando esse método da startup enxuta, é aprender, construir e medir. Ou seja, aprender sobre o negócio, construir esse MVP, certo? E medir para ver se ele está conseguindo realmente atingir os objetivos com o público-alvo. E isso é um ciclo, né? Eu volto de novo a aprender, construo e vou medindo por meio dos dados. Então, a startup enxuta, ela é derivada do Lean Manufacturing, ou seja, do modelo enxuto da Toyota. Então, era um modelo de manufatura enxuta e isso foi adaptado para o mundo das startups. Então, a questão dessa mentalidade enxuta, ela já é antiga, certo? Então, vamos para o mínimo produto viável. O que é isso aí? Olha só. O mínimo produto viável, né? Pode ser de um produto ou serviço, né? O nome é produto, mas pode ser um mínimo serviço viável, né? É construído pelo método chamado de MVP. Quando eu construo qualquer coisa utilizando essa mentalidade da startup enxuta, eu chamo de MVP, ou sua sigla aí, né, do inglês Minimal Viable Product. É um artefato simplificado, né, com o mínimo de funcionalidades essenciais. Quando a gente fala de software, é bom tomar um cuidado. Eu não vou entregar algo que não está funcionando. Eu vou entregar sim um software que vai ser utilizado na vida real por clientes. Porém, aquelas funcionalidades, né, os requisitos, as features, ou como vocês queiram chamar, elas vão estar funcionando de maneira enxuta, as principais, para atender a principal demanda do meu cliente. Então, tem como objetivo testar a proposta junto aos clientes ou possíveis clientes. Então, você já pode colocar em modo produção e testar isso aí. Existe uma grande diferença, que aqui o bicho pega, né? É a diferença entre o MVP e o protótipo que a gente fala, né? Existe muito. Como assim? Olha só, o protótipo, né? Ele é um produto ou serviço em seu estágio final, né? Ou modelo de como será esse produto no estágio final. Não necessariamente o protótipo ele tem que ser funcional. Ele tem que estar pronto para ser utilizado. Quando eu faço um sistema aqui na minha máquina e ele funciona apenas no meu sistema, no meu computador, isso pode ser considerado um protótipo, porque não está ainda em um servidor, não está disponível para outras pessoas testarem, né? Eu apenas estou testando aqui da minha máquina com os recursos que eu tenho.
E pode ser funcional ou não, como eu disse, né? Pode ter funcionalidades, mas também pode ser apenas um protótipo mocado, né? Com dados fictícios. Isso é um protótipo, né? Com possibilidade de desenvolvimento ou não. Então, eu também posso criar alguma coisa que seja muito complexa e se for colocar no mercado vai ser complicado, né? E alguns exemplos: protótipos de smartphone, protótipos de carro, protótipos de avião, nave espacial, navio, né? Aquelas maquetes que o pessoal faz realista, aquele visite apartamentos decorados. Ali a gente pode chamar de um protótipo de como será o apartamento, mas não necessariamente a hidráulica e elétrica vai estar daquele jeito, certo? Exemplos aqui, ó. Protótipo de cafeteira, olha só que legal. Você tem ali um papelão. É um protótipo, você consegue pegar, tá em tamanho real, você consegue entender, né? Porém, isso aqui não tem como estar utilizando, tá colocando água quente, colocando no fogo, né? Olha aqui um protótipo também de um aspirador de pó. Você pode olhar, tem todas as funcionalidades, tem papelão, tem outro material, você consegue ver o filtro, consegue ver o local aqui onde coloca o filtro, como abre, né? O tamanho, a forma de pegar nesse aspirador de pó. Então você consegue entender o produto, porém ele é não funcional. Mesma coisa aqui, ó. Tablets, smartphones e notebooks. Protótipos de papelão para você entender a dimensão, o tamanho, né? A forma como é que ele vai ser. Porém, são não funcionais. Certo? Um desenho para ilustrar, basicamente, essa questão da diferença do protótipo para o MVP, né? Porque, inclusive, você pode sim ter protótipos entre os MVPs. Como é que eu defino se ele é MVP e não protótipo? Se ele pode ser usado na vida real. Eu posso utilizar isso aí? Sim, é um MVP. Se eu não posso utilizar, não, isso aqui está quebrado, isso aqui não funciona, isso aí é um protótipo. Olha aqui o desenho clássico, né? Vamos focar na questão da proposta de valor. A proposta de valor aqui é oferecer uma locomoção, ou seja, oferecer uma maneira para o meu cliente, o meu usuário, ele se locomover, ele sair de um local para outro, certo? Na maneira, no levantamento de requisitos, né, a gente entendeu o que? Ele precisa de um carro. Ele precisa de um carro para se locomover, certo? Se eu for fazer da maneira da visão de protótipo, o que é que vai acontecer? Em cada interação aqui, ó, são 4 interações em cima, eu vou estar produzindo um produto, né, algo para o meu carro. Então, na primeira interação aqui tem uma roda, na segunda são 2 rodas e um chassi, na terceira a parte externa, né, e por último eu vou ter aqui o carro. Ou seja, o meu cliente aqui, nessa visão de protótipo, ele só vai ter algo funcional, algo que ele realmente possa utilizar na última interação. Né? Na primeira, para que ele quer uma roda de carro? Para que ele quer 2 rodas e um chassi? Para que ele quer uma lataria de carro? Não, ele quer o carro funcionando. Já na visão de MVP, não. A visão de mínimo produto viável, na primeira interação, eu vou entregar algo que funciona. Porém, não tem todos os recursos que ele precisa, mas já está atendendo a necessidade dele. Então, aqui, ó, nessa analogia, na primeira interação, eu entreguei um skate. O que acontece? O skate ele consegue sim se locomover, né, de maneira mais rápida do que se ele tivesse a pé e já está solucionando o problema dele. Porém, tem suas limitações, né? Ele tem uma dor nas costas. Então, na segunda interação, eu já posso acelerar o quê? O que é que está incomodando aqui? Não, estou com dor nas costas porque eu tenho que ficar me curvando no skate. Então, ó, tome um patinete, você já tem um apoio. Né? Em cima disso aí, eu já posso levantar. Ah, ele fica cansado, o meu cliente, de ficar empurrando o pé no chão. Então, tome algo que seria aqui parecido com a bicicleta. Você já vai sentado direitinho e vai pedalando. Ah, mas eu canso ainda pedalando. Então vamos tentar evoluir aqui para algo parecido com uma moto, né, que já tem um motor, você não precisa estar usando força física. Ah, mas chove, eu me molho. Então vamos evoluir aqui e chegar no que você queria, que seria aqui algo parecido com um carro. Né? Claro que isso aqui é uma analogia para vocês entenderem, mas se vocês prestarem atenção no protótipo, eu só tenho ao final, né, a solução do meu problema, a proposta de valor, enquanto na primeira interação, eu já tenho essa proposta de valor. O que é interessante, na primeira interação, o seu cliente ele já tem retorno, ele já está utilizando, ele não precisa esperar esse tempo todo, porque é mais fácil eu construir um skate, né, do que estar construindo um carro. Só que a minha intenção é o quê? É construir um carro e até evoluir ele. E outra coisa, o próprio cliente aqui, ele está vendo e ele está dizendo para você quais são os requisitos que ele acha mais importante. Então você vai acelerando isso aí e a felicidade do cliente é maior. Né? Maior a felicidade e ele já vê no início, com pouco investimento, um pouco retorno também. Quanto menos ali no início ele investiu, né? Ele já está tendo esse retorno. Então essa visão de MVP é bem interessante por causa disso. E é dessa forma que a startup enxuta ela funciona. Olha aqui outro exemplo, né? Protótipo de o que seria uma habitação.
né? Aquilo que eu falei que pode evoluir. Então, no protótipo aqui a gente tem as paredes e uma parte da cobertura, depois uma cobertura, duas janelas e por último a habitação, a casa. Já no MVP não. Você joga logo uma cabana de primeira interação. Ó, você não tem um abrigo, né? Toma uma cabana aqui, você já consegue ter alguma coisa. E na segunda interação, ó, eu posso construir algo diferente, posso evoluir, como eu disse, ó, um prédio e por último a casa aqui do Gustavo Lima, né? Que é essa casa gigantesca que é uma mansão. Então vocês podem olhar que isso aqui é a visão interessante. E o cliente, ele como tem o retorno logo no início, ele consegue trazer mais features, né, mais requisitos e melhorar o negócio justamente por causa dessa questão do retorno. Então essa visão de MVP, ela é interessante não só para quem está criando, né, desenvolvendo o produto ou serviço, e também quem está utilizando, que já tem o retorno do que investiu. Certo? Conclusões, como eu falei, retorno do investimento, olha lá, eu falo muito, mais rápida para o cliente. Então, o cliente, tudo que ele investe, ele tem esse retorno mais rápido. Permite a melhoria contínua, isso aqui, porque vira um ciclo vicioso, né? Está funcionando, melhora isso, melhora aquilo. E pode demorar mais tempo, porém pode chegar em um nível que o do protótipo não tinha, né? Porque foi modelado aqueles requisitos e finalizou ali o projeto. Permite melhoria contínua, que é algo muito interessante, né? Principalmente para uma startup, ela sempre está em melhoria contínua, ela é um sistema aberto, né? Chega mais rápido ao mercado, ou a fase de inovação, aquela questão da parte de chegar ao mercado mesmo, né? Deixa de ser invenção e vai para a parte de inovação, porque você já está testando no mercado enquanto você está produzindo, e aprendizagem sobre o que o cliente realmente queria, né? Uma briga principalmente na área de software, né? Às vezes o cliente ele não consegue dizer o que ele queria realmente. Então a gente modela e quando chega no final é que ele vai dizer que não era o que ele queria, né? Aquele exemplo dos balanços ali do livro do Pressman, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Tá aqui as nossas referências. E até a próxima. É isso aí.